E aí, galerinha, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Marisa e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e muito importante, tá? Sobre formas de prevenir uma gravidez indesejada ou métodos contraceptivos. Gente, o ato sexual, ele permite a reprodução de um indivíduo. Porém, na nossa espécie, o ato sexual não é só o ato em si. Ele implica uma série de fatores, porque além do prazer momentâneo, nós temos também situações afetivas envolvidas aí, tá certo? Então, é preciso conscientização para que uma gravidez indesejada ou fora de tempo não ocorra. E hoje nós vamos conhecer os principais métodos contraceptivos. A gente vai ter, por exemplo, os métodos anticoncepcionais de barreira. O que é que significa isso? Observem aí a figura. Os métodos de barreira impedem que os espermatozoides cheguem ao ovócito ou óvulo, evitando assim a fecundação. Eles são simples e eles podem ser usados de forma sem contraindicação. Nós vamos ter os preservativos, a camisinha conhecida popularmente, tem a masculina e a feminina. Vocês estão vendo aí a imagem de uma camisinha masculina e de uma camisinha feminina. E temos também o diafragma, que é uma pequena capa de borracha ou silicone que deve ser inserido na vagina pela própria mulher antes do ato sexual. Antes de passar a usá-lo, a mulher precisa fazer um exame médico específico e utilizar um espermicida, ou seja, uma substância que vai matar os espermatozoides. Isso aí deve acontecer 6 horas antes da relação sexual e sendo retirada de 6 a 8 horas após o final. A higienização e o armazenamento correto do diafragma são fatores importantes na prevenção de infecções genitais. A camisinha, tanto masculina como feminina, elas, além de prevenirem a gravidez, elas previnem também contra as ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Bom, temos também os métodos anticoncepcionais comportamentais. O exemplo mais comum é a tabelinha. A tabelinha consiste na marcação de dias férteis e não férteis no ciclo menstrual em um calendário. A mulher precisa conhecer bem o seu ciclo menstrual e evitar relações sexuais nos dias férteis. Outro método comportamental é o coito interrompido, em que o casal interrompe a penetração antes da ejaculação. Trata-se de um método muito arriscado, porque espermatozoides podem conseguir entrar e chegar lá no localzinho deles, tá bom? Métodos hormonais. O mais comum e o mais conhecido é a pílula anticoncepcional. Temos a via oral, né, que ela é feita com hormônios sintéticos similares ao estrógeno e à progesterona, que são naturalmente produzidos pelo corpo da mulher. Existem outras formas de anticoncepcionais hormonais, como os injetáveis, o anel intravaginal, o adesivo transdérmico, o implante subcutâneo. O uso desses métodos, eles podem causar efeitos colaterais e eles devem ser administrados sempre com orientação médica. Temos ainda os métodos cirúrgicos. Vamos ter 2, a ligadura de tubas uterinas ou laqueadura tubária, que é um procedimento cirúrgico em que o médico amarra ou corta as tubas uterinas, interrompendo a comunicação entre os ovários e o útero. Desse modo, impede-se que o óvulo chegue até o útero e se encontre com os espermatozoides. Isso ocorre na mulher. Já no homem, é um procedimento cirúrgico chamado vasectomia, em que os ductos deferentes, que são os ductos ou os canais
que levam o testículo até o pênis, eles são cortados. Dessa maneira, a passagem dos espermatozoides é bloqueada. Em razão desses procedimentos serem irreversíveis, recomenda-se que o indivíduo reflita sobre a questão de se submeter a eles. Temos ainda os anticoncepcionais intrauterinos, em que a mulher ela coloca um aparelhozinho destinado a evitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. O mais utilizado é o dispositivo intrauterino, como vocês podem ver na imagem, conhecido popularmente como DIU. O DIU é uma pequena peça com hastes de cobre ou plástico introduzida pelo médico no útero da mulher. Pode conter ou não hormônios que são liberados gradativamente. Para colocá-lo, a mulher deve fazer um exame ginecológico completo. Os DIUs mais modernos podem permanecer de 5 a 10 anos no organismo da mulher. E quem vai colocar esse DIU é o médico. Ele coloca e ele tira, tá certo? Então é importante obter as orientações, procurar o médico para evitar problemas de saúde no futuro. Tá bom, galera? Então vamos prestar atenção, vamos nos prevenir, tá certo? Porque uma gravidez indesejada é algo muito complexo, afinal de contas, trazer uma criança ao mundo é uma grande responsabilidade. Precisamos refletir sobre isso, tá? Então, ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço para todos.